Uma fala importante que tivemos ontem do presidente do PL foi sobre a situação da família Bolsonaro no momento. Ele disse ontem que os problemas da família Bolsonaro vão precisar ser resolvidos para que o senador Flávio Bolsonaro possa vencer o presidente Lula nas próximas eleições. Há um racha que a gente já analisa há bastante tempo aqui entre os filhos do ex-presidente e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, atrito que é maior com Eduardo Bolsonaro, mas a gente acompanha, inclusive, a Michele ainda não tendo, de fato, se engajado na pré-campanha de Flávio. Queria um pouquinho de uma ajuda de vocês, começando por você agora, Josias, para ler essa última fala de Valdemar e entender aqui que esses problemas de família vão ter que ser resolvidos para conseguir ganhar a eleição. A questão é como, o que a gente já está vendo de movimentação nesse sentido. Isso já virou uma marca registrada da família Bolsonaro, né? A divergência em estado latente, permanente. Eles estão sempre em conflito um com o outro. E os interesses, embora pareçam convergentes, não são, né? E o que o Valdemar Costa Neto está dizendo é o óbvio, né? Eles precisam se resolver. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro precisará da ajuda da madrasta, a Michele Bolsonaro, para impulsionar a sua candidatura junto aos evangélicos, porque ele tem uma penetração muito menor nesse nicho do que tinha o pai e do que tem a evangélica genuína, de fato evangélica, que é a Michele, né? Então ele precisa do prestígio da madrasta. E ela até aqui, que ganhou luz própria, ela vem fazendo a sua participação na campanha de 2026 segundo o seu próprio calendário. Não se envolveu na disputa, está fazendo o papel de cuidadora do marido, com isso ela reforça os laços com o bolsonarismo e, no mínimo, tem uma candidatura ao Senado consolidada, né? E o Eduardo Bolsonaro, a essa altura, ele que está lá autoexilado nos Estados Unidos, ele se converteu num estorvo, seja para a campanha do irmão, seja para a rotina carcerária do pai. Agora mesmo gravou lá um vídeo que levou o ministro Alexandre de Moraes a questionar a defesa, porque o Eduardo Bolsonaro falou, olha, estou gravando esse vídeo aqui porque vou enviar para o meu pai. E sabemos todos que, ao ser contemplado com a prisão domiciliar, o Bolsonaro teve que aceitar, ou foi imposta a ele um lote de restrições cautelares, entre elas a de não manusear equipamentos eletrônicos, celulares e outros equipamentos, né? Então como é que ele vai ver esse vídeo? E é o que o Valdemar está dizendo, olha, ele diz claramente, na entrevista que deu, que o resultado vai ser definido por uma pequena margem dessa eleição presidencial de 2026 e não pode produzir ruídos, porque qual é o dilema hoje da família Bolsonaro? É atrair os votos independentes do centro. Porque ele já tem os votos, o Flávio já herdou os votos do pai, os votos mais radicais do bolsonarismo. Herdou um pedaço da direita não bolsonarista. E eles precisam, será vital para eles, como é vital também para o Lula, atrair o voto independente, um miolo do eleitorado, que, embora minoritário, vai definir a eleição desse ano, segundo prenunciam as pesquisas, né? Então, se você produz muitos ruídos, você acaba empurrando esse eleitor independente para a abstenção ou empurrando para o adversário. Então, se a família Bolsonaro não consegue se acertar, esse eleitor pode observar a cena e concluir que, embora não goste do Lula, de novo, terá que votar no Lula para evitar o retorno da família Bolsonaro ao poder. E vice-versa. Do outro lado, também o Lula tem que tomar cuidado e apresentar elementos que atraiam, que seduzam esse eleitor do centro. Então, na prática, o que o Valdemar Costa Neto está dizendo é, se a família Bolsonaro não se resolve, se faz da indústria da crise o empreendimento que mais prolifera no clã, eles vão acabar empurrando esse voto independente para o colo do Lula. Nesse sentido que ele diz que a família precisa se resolver, Natália. Nessa fala, o Valdemar, inclusive, chegou a falar diretamente do caso recente de Eduardo Bolsonaro, que foi alvo de questionamento do ministro Alexandre de Moraes, dele falando que ia mostrar o vídeo para o pai que está impedido de usar ali as redes sociais. Vamos ouvir esse trecho rapidinho aqui para análise do Sakamoto. Quando você tem muitos membros da família envolvidos na política, acontece isso. E o Bolsonaro tem esse problema. Ele tem 4 filhos envolvidos na política e a mulher, que é presidente do PL mulher. Então, eu não acredito que isso seja um problema, porque essa declaração do Flávio, do Eduardo, eu tenho certeza que o Bolsonaro não verá, porque eu já perguntei, a presidente Michele esteve no partido a semana passada e ela me falou que não entra telefone lá de jeito nenhum. E o Bolsonaro, nesse aspecto, sempre respeitou a lei. Então Eduardo mentiu? Pode ter se enganado, não mentido. E aí, em Sakamoto, mais o capítulo, ele começa ali, tá segurando um pouco a risada. Mas é por isso que o Valdemar é eterno, Josias. É por isso que o Valdemar é eterno. Passa governo, passa não sei o que lá, tá lá o Valdemar, assim. A capacidade de adaptabilidade do ser humano no discurso do Valdemar ganha nova. Você errou, não, ele se equivocou, sabe, ele vai se adaptando pra gerar. E claro que ele pensou, meu Deus do céu, mais uma bomba que o Eduardo joga no nosso colo. Nossa, por quê? Porque o pessoal aqui tá tentando montar uma candidatura viável, né? Olhando para os independentes, como o Josias colocou, olhando para um lado, para o outro, como é que tira aqui, como é que coloca ali.
né? O próprio Valdemar é uma pessoa que tem apreço bastante grande pela Michelle também, e numa outra configuração, não tenha dúvida nenhuma que ele tentou, lembra? Ele tentou trazer o Tarcísio pro PL, né? Uma chapa Tarcísio Michelle talvez seria a chapa dos sonhos do Valdemar, né? Mas não, você tá lidando com o que ele tem, né? E tá herdando isso aí, né? E aí, no meio disso, é claro, ele tem que ir apagando incêndio aqui e ali. E ele também causa alguns incêndios, né? Ontem, houve uma declaração, dia 30 de março, né? Que o Valdemar da Costa Neto estava do lado do ex-governador João Dória Júnior, e ele concordou com o Dória quando o Dória fez uma crítica à má condução, para dizer o mínimo, do Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Essa má condução, inclusive, que ajudou no empilhamento de 700 mil cadáveres, né? Muito maior do que... Ou seja, o Brasil produziu mais cadáveres do que outros países que são proporcionalmente muito maiores do que a gente. E aí o que acontece é que ele falou, olha, o presidente Bolsonaro teria sido eleito se tivesse apoiado vacina e apoiado uma conduta correta na saúde pública do Brasil. Foi o que o Dória falou, e aí aparece o Valdemar concordando com o Dória do lado dele. E isso gerou muita reclamação em redes sociais bolsonaristas ontem, né? Então o Valdemar, ele é muito esperto, muito inteligente, ninguém nega isso, tá aí, né? Sobreviveu preso por questão de corrupção, ressuscitou, ajudou a produzir para levar o PL a ser o maior partido do Brasil, né? Disparado. E só que ele também, tanto ele herda os pepinos e os abacaxis, e ele tem que ficar descascando e se adaptando, veja bem, mas também ele também produz os seus, né? Ele produz os seus, assim, nessa hora aqui. E aí talvez a gente precisasse da ajuda do Christian Dunker, né, nosso colega psicanalista, para tentar entender o que tá por trás da psique. Porque numa dessa, quando ele concorda assim, não é que ele tá fazendo um discurso, ele tá simplesmente sendo sincero naquela hora e concordando, né? Como ele também já fez outros sincericidos ao longo de sua carreira recentemente, ô Natália. É isso.